Cairo Invest explica. Olha, já parou para pensar na ideia de ser dono de um pedaço de um shopping center? Sabe, um daqueles lugares enormes, super movimentados, onde milhares de pessoas circulam todos os dias? E aí, por ser um dos proprietários, receber todo mês uma graninha, uma parte do aluguel que todas aquelas lojas pagam para estar ali. E não é só isso não, receber também uma fatia da receita do estacionamento. É algo que muita gente nem imagina que é possível. Parece um sonho distante, né? Mas é bem mais real do que se pensa. A verdade é que é bem provável que muita gente já tenha passado por shoppings dos quais poderia ser sócio. Pensa aí, lugares como o Shopping Cidade Jardim, o Tietê Plaza Shopping ou o Super Shopping Osasco, todos eles pagam rendimentos mensais para os seus investidores. E o mais incrível é que dá para virar sócio com muito, mas muito pouco dinheiro mesmo. Pois é, o sonho de viver com a renda de aluguel é super comum, mas o custo para comprar um imóvel inteiro sempre foi aquele balde de água fria, né? A grande barreira. Vamos ver agora exatamente como dá para pular essa barreira. A solução para isso se chama Fundo de Investimento Imobiliário, ou FII, para facilitar. O jeito mais simples de entender é o seguinte: pensa num condomínio de investidores. É um monte de gente que junta o dinheiro para investir em imóveis gigantes, de altíssima qualidade, que uma pessoa sozinha dificilmente conseguiria comprar. E aqui está o pulo do gato. Em vez de ter todo o custo e a dor de cabeça de comprar um prédio inteiro, o investidor vai lá e compra uma fraçãozinha dele, que a gente chama de cota. É como ter uma fatia de uma pizza gigante, em vez de ter que comprar a pizzaria inteira. Simples assim. Beleza, agora para ficar bem claro, vamos colocar um do lado do outro para entender as vantagens na prática. Como o FI se compara com a ideia de comprar uma casa ou um apartamento para alugar? Primeiro ponto, acessibilidade. Com valores que muitas vezes ficam ali na casa dos R$100, já dá para virar sócio de imóveis que valem milhões. Segundo, facilidade. O processo todo é feito pela internet, sem sair de casa. E terceiro, que é uma maravilha, tranquilidade. Toda aquela burocracia de cartório, escritura, IPTU e a preocupação com inquilino, reforma, tudo isso fica na mão de uma gestão profissional que cuida de tudo. Agora, vamos para um cenário da vida real. Imagina que acontece um imprevisto e é preciso levantar, sei lá, R$20 mil. E rápido. E aqui está uma diferença brutal, a tal da liquidez. Quem tem um imóvel físico precisa vender o bem inteiro, mesmo que só precise de uma parte da grana. É um processo que pode ser lento, super burocrático e para vender rápido quase sempre tem que baixar o preço, sem falar na comissão do corretor. Com o FIs, a história é outra. Vende-se só o número de cotas necessário para juntar os 20 mil, a operação é muito rápida, o dinheiro costuma cair na conta em 2 dias úteis e o melhor, o resto do investimento continua lá quietinho, rendendo todo mês. Essa diferença de liquidez é um dos pontos que mais impressiona. E olha, se essa análise está ajudando a clarear as coisas, se está mostrando que o assunto é importante, não custa nada, né, deixar um like, compartilhar com os amigos, isso ajuda demais a gente a levar essa informação para mais pessoas. Bom, voltando ao que interessa para o bolso, a rentabilidade. Porque afinal os FIIs conseguem muitas vezes render mais do que o aluguel de um imóvel residencial comum. A chave para entender isso está no tipo do imóvel. A grande maioria dos FIIs investe em ativos comerciais de alto padrão. Shoppings, galpões de logística, prédios de escritórios. O valor do aluguel nesses lugares costuma ser bem maior do que o de um imóvel residencial. E os números não mentem, eles comprovam essa diferença. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele compara o rendimento médio do aluguel residencial, medido pelo índice FIPZAP, que ficou em 5,94%, a média dos principais fundos, que é medida pelo IFIX, o índice oficial dos FIIs na Bolsa, bateu 11,64%. A vantagem é muito clara. É isso mesmo. A gente está falando de um retorno que é praticamente o dobro. Isso mostra o poder de geração de renda que esses fundos têm. E tem mais um benefício fiscal gigantesco. Os dividendos, aquele aluguel que cai todo mês, são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Já no aluguel de um imóvel comum, essa renda é tributada. Ou seja, nos FIIs, o valor cai limpinho na conta. Mas, claro, nem tudo são flores. Todo investimento tem seus riscos e é super importante conhecer eles para tomar boas decisões. O principal risco do mercado imobiliário tem um nome: vacância. É aquele período chato em que o imóvel fica vazio, desocupado, sem inquilino e, por consequência, sem gerar um centavo de aluguel. E este slide mostra perfeitamente como os FIIs ajudam a diminuir esse risco.
Com um único imóvel, a vacância é um fantasma. Se o inquilino sai, a renda pode simplesmente zerar por meses. Já num FII, o risco é diluído. Como o fundo tem vários imóveis, com dezenas, às vezes centenas de inquilinos diferentes, a saída de um deles tem um impacto mínimo no rendimento total. A gestão profissional e essa diversificação toda trazem uma estabilidade muito maior para a renda. E é muito importante saber que o universo dos fundos imobiliários é bem maior do que só os shoppings que a gente falou lá no comecinho. Na verdade, eles são a espinha dorsal de vários setores da nossa economia. Tem fundos focados em galpões logísticos, que são essenciais para o comércio eletrônico, tem os de lajes corporativas, que são os escritórios nos grandes centros, e tem até os chamados fundos de papel, que em vez de ter o tijolo, o imóvel físico, investe em dívidas imobiliárias. Cada um desses mundos tem suas características, e isso é papo para uma próxima análise detalhada. Fica a reflexão. Agora, sabendo que é possível investir em imóveis gigantescos com pouco dinheiro, qual parte desse mundo imobiliário desperta mais a curiosidade para ser explorada primeiro? A porta de entrada, como vimos, está aberta. Cairo Invest explica.